Amém. Aleluia. Para mim é um motivo de muita alegria. Mais uma vez ter a oportunidade de estar falando do amor de Jesus aqui com os irmãos. Hoje mais feliz ainda porque os jovens estão aqui, né? Alguns dos jovens estão aqui e todos eles estão mantendo aí a distância, né, que foi pedida aí pelo governador. Todos estão obedecendo com máscara e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado aos irmãos também que estão em casa. Amém? Amém. Você que está em sua casa também, eu te saúdo com a paz do Senhor e abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Mateus, capítulo de número 3, vai dizer assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é um anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que esta não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha como fogo, que nunca se apagará. Amém, meus irmãos? Amém. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu estava ali sentado e crendo que o Senhor ia confirmar comigo a mensagem que eu ia trazer nesta noite. E há 2 minutos atrás Deus confirmou a mensagem e meu coração ficou alegre. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que o maior privilégio do ser humano é ser salvo. Um dos maiores milagres que existem em nossas vidas é a salvação. Tendo certeza que é a salvação, conhecendo um pouco da história do que Deus fez por nós, conhecendo um pouco da história daquilo que o amor de Deus fez pela nossa vida, nós temos no livro de Mateus um relato da história do que aconteceu, que quando José, estando com a sua esposa chamada Maria, ela vem a conceber, ela ia vir conceber de Jesus, o anjo do Senhor visita José num sonho, e no sonho ele conforta José, para que José pudesse não rejeitar Maria, mas fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus havia de fazer na vida dele, não somente na dele, mas também de toda a humanidade. A Bíblia nos diz que quando José ele ouve as instruções de Deus, ele sai do lugar onde ele estava, para que as pessoas não perseguissem mais a Maria, e ele agora se encontra num lugar onde muitas mulheres no tempo de hoje não queriam se encontrar. É por isso que mãe, ela faz de tudo para proteger o seu filho. Quando Maria, ela aceita a ir ao lugar
que não era natural de uma mulher padecer com um filho e ter um filho, ela demonstra um pouco mais da sua humildade e que ela entende o propósito de Deus para a humanidade. Quando Maria vai para este lugar, que é um celeiro, que é onde ficavam animais, que é onde não era um lugar tão limpo para que uma pessoa ficasse, mas ela obedecendo a voz de Deus, e José também escondendo a sua esposa ali, porque agora ela estava grávida, e não dele, mas do Espírito Santo. E para entender esse tipo de coisa, não é qualquer pessoa, é somente quem é espiritual. Deus agora preserva a vida de Jesus ali naquele lugar, junto com Maria e junto com José. A Bíblia nos diz que agora nasce o menino, dado o tempo é nascido o menino Jesus. E quando Jesus agora nasce, os magos do Oriente, eles vêm até aquele local para poder adorar a Jesus. Agora eles estavam em um lugar escondidos para que o povo não perseguisse Maria, para que não saísse burburinho de Maria, até porque José estava preservando aquilo que Deus tinha falado com ele. E quando os magos agora vão procurar aquele que é nascido dos judeus, que era rei, que é o nosso rei Jesus, era natural os reis irem em um lugar chamado palácio. Era natural você procurar um rei num palácio. É natural você procurar um advogado numa advocacia. É natural você procurar um empresário numa empresa. Era natural procurar um rei no palácio. Quando eles chegam no palácio do rei Herodes, eles perguntam: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Quando Herodes recebe esta notícia, ele fica bravo. Por quê? Porque ele não aceitava que outra pessoa fosse chamada rei, a não ser ele como rei daquele local. Quando ele ouve isso, ele fica enfurecido, mas ele toma por medida do diabo, até naquele momento, ele toma por medida de camuflar a situação, e ele diz: não é que não, mas vocês vão procura diligentemente, procura bem, e quando vocês achar, vocês voltam, fala para mim aonde ele está, porque eu também quero adorar. Quando eles ouvem isso, eles percebem que há uma malícia naquele momento, e quando eles saem daquele local, daquele palácio, porque eles procuravam o rei naquele palácio que é o nosso Jesus, e o Herodes estava achando que ele era o rei e era soberano tudo. Só que o nosso Jesus, ele não é só rei dos reis, ele é rei dos reis e ele também é senhor dos senhores. E não era normal um rei tão poderoso como Jesus aceitar as coisas do mundo, assim como os reis aceitam. Agora esses três reis magos vai, e no meio do caminho a estrela vai guiando eles. Quando a estrela para em um lugar que era não natural para que um homem, para que uma mulher pudesse dar a luz, para no celeiro. Quando eles encontram ali o menino enrolado no pano, eles adoram com ouro, incenso, mirra. Eles adoram ali ao Senhor Jesus. Eles se alegram naquele momento com a sua família, e logo depois eles recebem instruções de Deus a não voltar no palácio do rei Herodes, porque quando Herodes estava falando: chama eu quando vocês souberem onde ele estiver, me avisa onde ele está, não era para Herodes adorar, era para Herodes matar aquela criança. Quando Herodes percebe que demora um tempo, os reis não voltam, aqueles três reis magos não voltam para poder dar a notícia onde estava a criança, aonde estava Jesus. Naquele momento ele se enfurece, ele faz um decreto e ele manda matar todas as crianças que tinham para baixo de 2 anos. Sai uma matança terrível, uma carnificina está sobre agora a face da terra. Todas as crianças para baixo de 2 anos estavam morrendo, eles estavam matando. Deus fala com José: vai para a terra do Egito. José agora vai para o Egito, preserva a vida da criança, preserva a vida de Jesus. E naquele momento Deus fala com eles: só volta para lá quando Herodes morrer. O tempo passa, Herodes morre. Quando Herodes morre, eles voltam. Quando eles voltam, ele vai para o lugar de Nazaré, porque ele é sim o Jesus Cristo, o Nazareno. E quando ele chega em Nazaré, ele vai cumprindo aquilo que ele tinha que cumprir. A vida vai se cumprindo. E quando, meus irmãos, o tempo vai se passando, ele vai crescendo, e João Batista agora está batizando. É por isso que eu me alegrei nesta noite, porque eu falava: Deus, confirma comigo esta palavra, porque o homem precisa também
também do companheirismo humano, mas também nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E tem muita gente doente, tem muita gente ferida, porque ainda não abriu o coração para deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada na sua vida. São pessoas que vivem artificialmente na sua vida espiritual. Parece que é espiritual, mas de espiritual não tem nada. Uma pessoa espiritual, ela é sensível ao toque do Espírito Santo. Uma pessoa espiritual, ela não olha com desgosto para o seu irmão. Uma pessoa espiritual, ela não anda mais numa vida somente horizontal, mas ela vive agora também na vertical. E quando eu começo a ver estas coisas, eu falei: Deus, fala comigo porque eu preciso trazer uma palavra para a igreja, mas uma palavra que venha trazer ânimo para os meus irmãos, uma palavra em que venha trazer um refrigério, em que venha trazer um conserto para a igreja e para aqueles que estarão ouvindo esta palavra. Quando João Batista estava pregando, estava batizando naquele lugar, no Rio Jordão, ele pregava, ele batizava, ele fazia obra, mas ele não teve por consciência de ser mais do que Deus, ou de ter orgulho de ser alguma coisa. Alguém pergunta: quem que é ele? Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele pregando, anunciando, batizando as pessoas que estavam ali. A palavra dele não era moleza, porque uma das coisas que o mundo quer fazer com a igreja é com que a igreja fique mole para o mundo. Só que por mais que muitos hoje estão falando que esta palavra já é antiga, algumas religiões estão falando de renovar a Bíblia, de renovar a palavra. João Batista, quando ele viu pessoas que tinham capacidade de mudar de vida, mas não queriam mudar de vida por causa da sua própria consciência, por causa da sua própria vontade, parece soar um pouco ruim, parece soar um pouco seco, mas era aquilo que Deus queria que ele falasse. Quando ele via aqueles estudiosos, aqueles homens que eram para dar exemplo e não faziam, e viam sendo batizados por João, ele dizia: raça de víboras, até quando e quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque o mundo quer fazer com que nosso Deus seja moldado no padrão que eles querem. O jovem, ele quer que a igreja seja do padrão que ele quer. Se não for do padrão que ele quer, ele não quer estar na igreja. Uma pessoa para estar dentro da igreja hoje em dia, a igreja tem que fazer aquilo que ela quer. Se o pastor, se a igreja não fazer aquilo que ela quer trocar de igreja, porque ela quer se sentir confortável. E a essência do evangelho não é essa. A essência do evangelho é ouvir a palavra, venha como está. Pode vir traficante, pode vir maconheiro, pode vir lésbica, pode vir homossexual, só que a palavra de Deus liberta, transforma. Você pode vir da forma que você tiver, mas a palavra vai te mudar, a palavra vai fazer diferença na sua vida. O nosso evangelho transforma, e é isso que ele estava dizendo pela simplicidade dele. Raça de víboras, ele estava dizendo: ei, vocês precisam aceitar aquilo que Deus fala e não aquilo que vocês acham que é. A pregação dele soava um pouco brava, mas com muita autoridade e poder de Deus, tanto é que muitas pessoas iam para lá. Todas as pessoas da redondeza queriam falar com o profeta, mas quem é esse profeta? A Bíblia nos diz, Jesus nos fala na sua palavra: nascido de mulher. Não teve ninguém maior do que João Batista. João Batista, ele era simplesmente alguém enviado por Deus para poder falar, para não ter nome diante dos homens, mas falar aquilo que Deus quer. É por isso que muita da gente talvez não gosta da gente. Muita gente talvez não está nos padrões das igrejas. Por quê, irmão? Porque eles querem fazer a sua vontade. Talvez você que está me ouvindo nesta noite está pensando: por que eu não consigo me firmar? É porque você tem que abrir a porta do seu coração e não fazer a tua vontade, fazer a vontade de Jesus. Ele estava dizendo: faça a vontade de Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça o que Deus está falando, e você será vitorioso. Jesus agora, na sua humildade, agora ele chega e ele começa a falar para todo mundo. Ele está chegando, qual? Aquele que eu já venho pregando a vocês, aquele que eu já venho anunciando, aquele que eu não sou digno. Isso é o homem de Deus. Aquele que eu não sou digno nem de levar a sandália dos seus pés. João Batista batizava
com água, batismo com água, arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados, pastor Dirceu, o senhor pode me batizar? A partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, me batiza. Pastor Fábio, o senhor pode me batizar nas águas hoje? Sim, o homem pode fazer isso. João Batista estava nesse sentido, ele era como o pastor daquelas ovelhas naquele momento, ele estava batizando, ele estava fazendo a obra do Senhor, ele estava batizando com água para o arrependimento, mas ele estava dizendo: ei, eu estou batizando vocês com água, mas tem um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. É esse batismo que também nós temos que desejar, porque tem muita gente que batizou nas águas, mas não quer o batismo com o Espírito Santo, não quer sentir a essência, a graça de Deus. Você tem que crescer na graça, crescer no conhecimento. Tem muita gente letrada, ele sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não sabe dobrar o joelho e orar pelo enfermo, não sabe dobrar o joelho e olhar por aquele que está no crack. A Bíblia, ela não se consiste em palavras, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E João Batista reconhecia: mas quem é ele? Eu sou a voz que clama no deserto, porque ele é maior. Você que está me ouvindo, que prega, que canta, que faz, você não é nada, mas ele é tudo em nós. A palavra que estamos pregando é dele, essa unção que estamos pregando é dele. Nós não temos nada, somos igual João Batista, é voz do que clama no deserto, é um instrumento usado por Deus para poder trazer as almas. E preste atenção, porque breve Jesus Cristo vem para buscar a sua noiva. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e agora Jesus aparece. Quando Jesus aparece, ele diz: não tem como batizar o Senhor. Ele diz: sim, tem que se cumprir. E quando agora João Batista vai batizar Jesus, o Espírito Santo de Deus visita aquele lugar. Oh, glória! Era o batismo da água e também o batismo do Espírito Santo. Agora aquela pomba desce em forma de pomba, o Espírito Santo, e uma voz rasga todo aquele céu, porque estava anunciando aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Estava mostrando a toda a humanidade, e uma voz tão forte, gostosa e bonita se ouve naquele local: este é meu filho amado, ao qual eu tanto me comprazo. Este é o meu filho amado, ao qual eu tenho alegria por ele. Será rejeitado por muitos, mas muitos o adorarão. Será rejeitado por muitos, mas muitos dirão: ele é o Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. João Batista era diferente. Glória a Deus. Vai lá falar com o profeta que ele está lá, mas como que ele está de terno bonito, sapato brilhando? Não. Ele é bem simples. Ele come gafanhoto e mel silvestre. Ele anda com uma roupa cheia de pelo de cabelo. Mas quando ele fala, Deus confirma. Mas quando ele fala, Deus trabalha. Mas quando ele fala, Deus está no negócio. Você pode não ter aparência na igreja, você pode não ser tão bonito, você pode não ter uma vida financeira tão boa, mas quando você abre a boca para falar, Deus age na tua vida e na vida de quem ouve. O importante não é parecer para os homens, mas é parecer para Cristo, é brilhar como Cristo quer que nós brilhemos. Aleluia. Porque tem muita gente aparecendo errado. E nós temos que estar como João Batista. Nós temos que estar falando a verdade, ainda que vai doer um pouco. Mas eu não aprendi que remédio doce traz alguma coisa boa. Todo remédio amargo é o remédio que traz a cura. Talvez a cura para a nossa aula hoje seja: vamos nos consertar na presença de Deus. Talvez o remédio para nós hoje, para o Brasil e para esta humanidade seja: vamos se consertar na presença de Jesus. Talvez essa seja a palavra desta noite, porque muitos querem o batismo das águas, sim, mas nós temos que procurar o batismo com o Espírito Santo, e quem pode dar o batismo com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ele batiza com fogo.
E para quem sabe do que eu estou falando, lá em Atos capítulo 2, olha a promessa se cumprindo, porque Deus é fiel. Atos capítulo 2, eles estavam todos reunidos naquele lugar. Diz assim Atos capítulo 2, falando sobre o Espírito Santo, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eita Jesus, é a promessa de Deus na nossa vida. E olha no versículo 13, alguém se levanta e começa a zombar, e diz, e outros zombando diziam, estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levanta e diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: a igreja não pode se esfriar, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo de Deus ainda está com a igreja. O Espírito Santo de Deus ainda está conosco. Nós ainda acreditamos no poder do Espírito Santo. Nós ainda acreditamos que Deus está tratando com a igreja. Nós ainda acreditamos que Deus batiza com o Espírito Santo. Portanto, não é tarde, ainda é tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. João Batista, Aleluia. ele dizia, eu não quero a glória para mim, porque a glória é dele. Eu vos batizo com água, mas ele vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Falarão novas línguas, e alguns que são crus, alguns que são gelados na fé, que não acreditam na cura, mas a igreja que aceitou a Jesus e conhece esse Jesus, sabe que coronavírus não é nada para Deus, sabe que essa pandemia não é nada para Deus, e que tudo está no controle de Deus, que nada fugiu do controle de Deus. Talvez alguém está assistindo isso e está dizendo, irmão, eu estou desesperado por causa disso. Ei, a sua vida não fugiu do controle da mão de Deus. A sua vida ainda está na mão de Deus. Deixei minha esposa com dengue em casa mais tranquila, porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Deixei ela enferma em casa, queria estar aqui com os irmãos, com medo de pegar friagem, com dor nos ossos, mas ela está cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja não se vende, não se doa por nada. Portanto, quem tem que se consertar, que se conserte, porque Deus ainda está falando com a sua igreja. Quem tem que colocar a vida no altar, que coloque hoje, porque Deus ainda fala com a igreja. E breve vem o grande dia de Jesus buscar a tua noiva. Queira você ou não queira, Jesus Cristo vem aí para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Aleluia. Bendito Deus.
criança, não. Aleluia, Jesus. Aleluia. Antes de se cumprir o propósito, não. Espírito Santo. Se for para cumprir o propósito, vai até o final. Se Deus começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel para levar ela até o fim e para te aperfeiçoar até o fim. O Espírito Santo ainda batiza. O Espírito Santo de Deus ainda batiza. Oh glória! Deus está falando comigo que tem gente em casa que estava com essa dúvida, agora já tirou do coração. Porque é tanta prova e tanta luta que acha que Deus não está operando. Mas até na tua prova, Deus está no meio, trabalhando ali. Até na sua enfermidade, Deus está trabalhando ali. Até na sua dor, Deus está trabalhando no seu caráter, na sua personalidade. Em tudo tem um propósito de Deus em nossas vidas. O que temos que fazer é se submeter à vontade de Deus, é obedecer a palavra de Deus, é não ir com a multidão, porque nesse tempo de apostasia é natural que você vê alguém naufragando porque não está colocando a sua fé em Cristo, e você olha para o barco dele e o barco dele está quebrando, e você pensa, será que o meu vai quebrar também? Eu te digo uma coisa, se Jesus ainda é prioridade na sua vida, o seu barco não quebra, ele vai até o final, ele chega no destino e ele tem que chegar. Aleluia. Nenhum propósito que Deus começou para por causa da pandemia, para por causa do homem, para por causa do desemprego, para por causa da fome e da peste. Hoje eu me alegro porque isso é cumprimento da palavra. Para quem não conhece, isso é coisa de outro mundo, mas para a igreja isso não é novo. Para a igreja isso não é novo. E eu quero dizer uma coisa, ninguém aqui na igreja foi pego de surpresa, porque a palavra, quem lê Bíblia, quem lê palavra, sabe que isso é cumprimento da própria palavra de Deus. Antes que Deus faça alguma coisa, Ele revelará o seu povo, Ele revelará os seus escolhidos. A igreja de Cristo não está enganada, ela sabe da certeza e da verdade. Portanto, não deixe esfriar a sua fé. O Espírito Santo ainda é o dono da igreja. Eu queria chamar os jovens aqui para a gente finalizar cantando um hino. Todos os jovens que estão aqui. Chama a irmã Lucinéia para estar cantando. Irmã Lucinéia. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Lucinéia vai estar cantando junto com os jovens aqui. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus ainda está falando com a igreja. O Espírito Santo de Deus ainda